Olá, queridos. Todos para todos. Estamos na cidade de Boa Vista, capital de Roraima. É um prazer falar com vocês, prestar os meus agradecimentos. Hoje eu vou falar com um grande amigo aqui. Glória a Deus. Um Libório, um jovem pastor, um amigo. Olá. Glória. Paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Confesso que eu estava tanto Amém. quanto nervoso com essa entrada Oh, aqui, meu irmão. mas graças a Estamos Deus aqui. deu tudo certo. Estamos aqui na cidade de Boa Vista, né, capital de Roraima. Que bênção. E Terra chegamos hoje boa. aqui a 1h30 da tarde. É boa. A cidade ela tem uma base de 400 mil habitantes, não é tão grande. É planejada, uma cidade planazinha. Muito boa aqui, né? Faz divisa com a Venezuela, né? Sim, E também com a Guiana Francesa. muito Então, bom. nós estamos aqui nessa cidade, já viemos algumas vezes daqui, por ocasião do Jubileu de Ouro da igreja, os 100 anos. E agora estamos voltando aqui. Mas amanhã vamos viajar para uma cidade a 300 quilômetros daqui. E lá vamos cooperar a sexta e o sábado e o domingo aqui na capital Boa Vista. Na segunda-feira vamos para casa. Vamos chegar terça-feira em casa e quarta de madrugada já pegamos um avião para Ribeirão Preto, Meu Escola Deus. Bíblica de Pastores. É E assim bênção. vai, meu irmão. Segundo Reis 2:11, indo eles andando e falando. Esse é o segredo da vida. É, Andar e falar de Jesus. E aí, conte as bênçãos para nós, homem. pastor, eu primeiro quero louvar a Deus, ser grato a Deus pela vida do Senhor. O Senhor sabe da minha gratidão, meu carinho, meu respeito pelo Senhor, pela sua família. Como eu disse da outra vez, o Senhor é uma referência não só para mim, mas também para todos, né? A nossa geração. E eu fiquei muito feliz e grato a Deus pelo imenso carinho, cuidado e respeito que o Senhor teve comigo, com o meu ministério. E eu sou grato a Deus e ao Senhor. Como eu disse, desde criança, eu cresci lhe ouvindo. Eu tenho apenas 25 anos de idade. Eu cresci ouvindo o Senhor, Pastor Gilmar Santos, Carvalho Júnior, o Gilvan Rodrigues. Esses grandes homens de Deus marcaram a minha vida. Uma grande parcela do meu ministério hoje eu devo a vocês. Vocês foram um grande incentivo para o meu crescimento espiritual e também intelectual. Eu quero também louvar a Deus a todos os nossos ouvintes e simpatizantes da nossa fé, que mais uma vez nos dão o privilégio de parar um pouquinho dos seus afazeres para nos ouvir. Eu recebi inúmeras mensagens no direct aguardando a nossa entrada aqui para tratar acerca do tema que fora proposto. E eu fiquei muito grato e feliz com tudo isso. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês e eu tenho certeza que Deus falará conosco por meio da sua gloriosa palavra. Amém. Que coisa linda. Uma irmã perguntou aí, onde é que eu vou pregar? Não, eu vou para o aeroporto de Ribeirão Preto, mas a escola bíblica vai ser na cidade de Jaboticabal. Assembleia de Deus da CGADV da Missão. Tem como pastor o pastor Reginaldo, um grande amigo nosso. Então, o voo é Ribeirão Preto, mas a cidade que eu vou cooperar é Jaboticabal. A família Aquela do meu grande pai é região. aí. É, Sim, meus avós aqui, em Jabuticabal. Jaboticabal. Isso. Eles moram lá. Uma terra muito boa. Uma bênção de Deus lá. Mas estamos às ordens, pastor Libório. Pode fazer a introdução para nós iniciarmos a nossa live com a Amém. nossa designativa temática. Amém. Fora colocado um texto base para a gente meditar esta noite, que está no livro dos Salmos,
Salmo Louvor de número 142. Eu quero pedir a todos que têm Bíblia em casa para pegar a sua Bíblia. Nós vamos meditar nesse texto. Fora nos dado um tema sobre as doenças da alma. E é um texto e tema muito sugestivo para nós. Eu quero olhar com vocês esse texto. Salmo Louvor de número 142. Verso 7 diz assim: para fora da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me cercarão, pois tu me tratarás generosamente. Amém. Eu gosto muito, meu amigo reverendo Napoleão Falcão, do livro dos Salmos, e sempre eu costumo dizer, nas introduções, quando eu trato sobre este livro, que o livro dos Salmos, ele é a abertura da alma do ser humano. Toda a Bíblia Sagrada Deus vai falar, mas Deus é um ser tão educado que toda a Bíblia Sagrada Deus fala, mas no livro dos Salmos Deus vai se calar para ouvir o ser humano falar. O livro dos Salmos, ele é um livro onde vai desnudar a alma, os desejos, as vontades, os sentimentos. O livro dos Salmos, ele é dividido em 3 blocos. O primeiro é chamado de louvores ou cânticos de adoração a Deus. O segundo bloco é chamado de cânticos dos degraus, peregrinação ou de romagem. E o terceiro bloco é chamado de cânticos tristes ou de lamento. E é interessante a gente observar isso, porque independente do momento, das circunstâncias, sendo em momentos de liberdade ou de aprisionamento, nós vamos perceber que a todo e qualquer momento o povo está adorando a Deus. Mesmo em dias ruins, eles adoram. Mesmo em dias bons, eles estão adorando a Deus. E o livro dos Salmos, ele nos chama a atenção porque eles são louvores. E eu ontem estava em uma outra live e falei que o livro dos Salmos também é chamado de saltério. E é interessante porque o saltério, o instrumento utilizado, chamado saltério, ele é composto de 3 cordas. E se a gente observar o ser humano, nós somos uma tricotomia. Nós somos composto de corpo, alma e espírito. Então, ou seja, hoje nós somos o saltério de Deus, que ele utiliza para a glorificação do teu nome. E por vezes, ele vai afinar a gente para que saia ou exale uma adoração gloriosa. Eu até citei um hino aqui da harpa cristã, 126. Há um trecho que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É nesses momentos de dificuldades, de angústias, de solidão, que nós vamos ser cada vez mais afinados por Deus e assim vamos cantar o nosso melhor louvor ao dono dos céus. Se nós observarmos o contexto no qual este salmo está sendo composto, dá a entender que o salmista já está como que no fundo do poço. Ele vai olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para a frente, e parece que nada tem jeito para a sua situação. Ao ponto dele dizer para que ele fosse liberto a sua alma, tirada a sua alma da prisão. E é interessante porque quando nós tratamos de alma, diz respeito aos nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos. E parece que o salmista está orando a Deus, rogando a Deus em um tom de desespero e pedindo ao Senhor para que Deus o libertasse desta prisão. Eu parei para meditar nisso aqui, pastor, porque ele está dizendo: traz a minha alma para fora da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me cercarão, pois tu
me tratarás. A ideia é como se a alma dele estivesse completamente amargurada. E é interessante que parece que a vida dos homens de Deus, os grandes homens de Deus, foram sempre de solidão. Os grandes homens da Bíblia Sagrada e também da história, a maior parte da sua vida foi uma vida solitária. Como não observar, por exemplo, Elias, o grande Elias, ao ponto que, depois de ser colocado dentro do palácio, mensagem tão gloriosa, tão poderosa, tão avassaladora, viver experiências, milagres extraordinários, ele corre para debaixo de um zimbro e pede a morte. Ele corre depois para dentro de uma caverna e também roga a Deus pela morte. Há momentos na vida do ser humano que nós vamos nos sentir só. E é interessante que o ser humano sempre ele vai sentir desejo de algo mais. Parece que quando nós mais buscamos alguma coisa, mais vontade e desejo nós temos, porque o sentimento que nós temos é que nós não estamos satisfeitos. E essa, eu até fiz uma anotação aqui. Platão, por exemplo, ele vai dizer uma frase: nós só amamos aquilo que desejamos e só desejamos aquilo que nos falta. Desde esse período, parece que vivia uma constante insatisfação com a vida. Desde os tempos antigos, os romanos, os gregos, eles já sofriam dessa angústia, deste vazio dentro da sua alma. E por mais incrível que pareça, perdura até os nossos dias. E nós precisamos começar a entender e tratar isso aqui. Alguém disse que há um vazio dentro do ser humano que somente Deus pode preencher. Aí eu quero, meu querido pastor, passar a minha oportunidade para o senhor e assim nós vamos discorrer mais sobre esse assunto. É verdade, irmão Libório. As maiores doenças reportadas sobre os momentos muito delicados que nós estamos vivendo, o ápice é a alma. As doenças psíquicas, elas são mais fortes do que as doenças somáticas. Então, a psiquiatria, a psicologia, todos esses profissionais estão trabalhando muito nesses dias pandêmicos, porque as aflições da alma são incontáveis. Sim. Um cientista francês chamado Roberto Hooke, no ano de 1665, ele descobriu a famosa teoria das células humanas. E ele enfatiza aqui: teoria celular é a afirmação de células categóricas que todos os seres vivos são formados de células. Que do tendão de Aquiles até o frontal, o homem tem 60 trilhões de células. E as células, ele dividiu ela em 3 partes: cilíndrica, achatada e alongada. Plasma, citoplasma e núcleo. Ele descobriu também que o DNA de cada célula humana, em fita métrica, equivale a 1,70 m. Então, se você multiplicar 60 trilhões por 1,70 m, a composição orgânica do homem, a vida biológica do ser humano,
Somente em células dá para ir na Lua 3 vezes. Porque daqui na Lua é somente 380 mil quilômetros. Então, o homem é esta pessoa arquitetada por Deus, porque o Salmo 139, a palavra diz que Deus conhece-nos, a nossa vida é informe, e a nossa vida é escrita no seu livro, sem que nenhuma delas existissem. Então não havia os tecidos musculares, osteoblastos, sensoriais, sensitivos, periféricos, motores, raquidianos, não havia nada disso. Não havia ainda a existência de 208 ossos que compõem a parte física do homem. Não havia o cérebro, o cerebelo, a protuberância, o bulbo e o encéfalo. Não havia nada disso. E Deus já escrevia as nossas vidas no seu livro. Isso é muito interessante. E no platô da vida vem o tridimensional. O homem não é, ele nunca será uma trindade, mas ele é uma triunidade, composta de espírito, que o tabernáculo era construído de fora, de dentro para fora. O tabernáculo foi construído pelo Santíssimo, Santo e Átrio. Então, espírito, alma e corpo. Então, tudo que vai para o espírito passa primeiro na alma, porque a alma é o centro gravitacional de nossas emoções. E na Bíblia, enfatiza-se 4 designações da palavra alma na Bíblia. Primeiro, a alma como pessoa, como indivíduo. Romanos 13:1 diz: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venham de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Então, a alma como pessoa. Mas também nós temos alma com função biológica. Levítico 17:11 diz: porque a alma da carne está no sangue. É o sangue que faz expiação pela vida. No Getsemane, Jesus disse: minha alma está cheia de tristeza até a morte. O irmão acabou de falar. Os sentimentos, Jesus estava muito abatido. E por último, existe a alma como parte imortal do homem. Sim. Lá de Mateus 10:28. Não tem mais o que mata o corpo, e não podem matar a alma. No capítulo 6, verso 9 de Apocalipse, está escrito: vi debaixo do altar de Deus as almas que foram mortos pelo testemunho de Jesus e que clamavam e diziam, né? Se clamavam e diziam, estavam conscientes. Quando a Bíblia fala de sono, reporta-se ao corpo e não à alma. Então, o que nós vemos nesses dias pandêmicos é uma aflição generalizada na alma das pessoas. E uma das doenças pedagógicas da alma chama-se inquietudes. As pessoas estão inquietas, tensas, aflitas, instáveis. O comportamento da humanidade está mudando. É uma mutilação comportamental, dado a gravidade dos dias. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Todos nós estamos sofrendo esse chamado novo normal. Então, e isso tudo está trazendo inquietudes para a alma das pessoas. A inquietudes, ela desemboca numa cadeia chamada angústia. E a palavra angústia, no original grego, é aporia. E a palavra aporia quer dizer incapacidade de se encontrar saída. Então, Deus fechou os quadriláteros. Sim. O mundo está fechado circunferencialmente. Então, você não encontra saída nem na política, nem nas religiões, nem na economia, que é a economia internacional de 192 nações está quebrada. Então, a única saída que você encontra é em Deus e na fé. Então, o que a gente não pode perder nesses dias de muitas volúpias é a nossa fé em Deus, a nossa persistência em servi-lo, né? E a nossa devoção em amá-lo, para que a nossa alma não sofra o antagonismo, né? Os reveses circunstanciais da própria fase em que nós estamos vivendo.
Então não podemos deixar a alma ficar desnutrida, sem alimentá-la com louvores, né? Com a palavra de Deus, com hinos inspirados, né? O salmista, uma certa vez, disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Ele estava perplexo. Davi foi um homem de muitas lutas. Ele passou por muitos embaraços na vida, muitos desafios, né? As circunstâncias adversas cercavam este homem dioturnamente, né? Era um homem de guerra, fragilizado por tantas guerras e tantos problemas, a começar pela sua própria família. Então, a alma do rei era uma alma abatida, essa alma angustiada, né? Então, nós precisamos salvar a nossa alma. Temos cuidado para não deixar a alma ficar azeda. Sim. Tem muito cuidado. Porque no dia que a alma azeda, você perde o humor pela vida. O semblante cai. E aí vem a tristeza, a melancolia, a solidão, e desemboca lá na depressão, causada pelo pontapé inicial das inquietudes da alma. Então temos que alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, que é o pão vivo, né? E ficarmos sempre em constante vigilância para que não sucumba, nós não venhamos a perdermos a alegria da nossa salvação, que não tem nada a ver com as adversidades. As adversidades são circunstanciais, são momentâneas. A gente deve ter muito cuidado, porque uma das maiores pandemias que a angústia traz como doença da alma, uma das piores, ela gera dentro da pessoa o chamado mau humor. Mau humor. Mau humor é a causa de 75% dos divórcios no Brasil. É impossível você manter a solidez do matrimônio com uma pessoa mal-humorada. Mau humor, ele separa os melhores amigos, separa as melhores famílias. E nós temos 208 ossos, que é a parte mais rígida do esqueleto são os nossos ossos. A Bíblia diz que o mau humor apodrece até os ossos. O mau humor apodrece até os ossos. Então é momento de nós vencermos esses dias difíceis sem deixar o execramento da nossa alma, deixar a nossa alma ficar execrada pelos problemas. Não podemos, ter que buscar em Deus, e em Deus você encontra a solução. Sim. Em Deus você encontra bálsamo lenitivo, respostas, né, a todos os requerimentos que a vida nos propõe no seu diuturno viver. Então é preciso termos muito cuidado com a nossa alma. Davi disse uma certa vez: por que te abate dentro de mim, ó alma minha? Por que te abate? O Salmo 42 é um salmo chamado Salmo de Solilóquio. Salmo de Solilóquio. E soliloquiar é falar sozinho. Consigo mesmo. É falar consigo mesmo, com a sua própria alma. Sim. Né? Ô alma minha, por que te abate? É uma provisão. Com ele existe todo o poder. Dele emana toda a bênção, toda a plenitude, toda a solução dos problemas. Né? Precisamos entregar e confiar, porque para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Nessa época de pandemia universal. Né? Temos que nos agarrar a cada dia com a proteção de Deus, com seu amparo. Né? E a gente vê isso dentro das igrejas. Né? O povo está vivendo na turbação, porque nós somos de carne e osso. Né? Sim. De carne e osso. Quando a luta vem, nossa alma se abate, nosso semblante cai. Nosso semblante cai. Então, as palavras que temos para a igreja nesses dias devem ser palavras de estímulo, de compreensão, de amor. Né? Deus nos aprecia e aceita-nos como nós somos, né? Para ajudar as pessoas a sobreviverem esses dias tão difíceis, chamado de angústia das nações. Angústia das nações. E somos nós brasileiros que estamos passando isso. Todas as nações da Terra vivem esse clímax de angústia, de perplexidade, de um peirote, que é um beco sem saída. Então precisamos buscar refúgio em Deus, consolidar a nossa fé,
louvando a Ele, cantando louvores, observando a sua palavra e vivendo uma vida devocional de oração e contrição. Não é somente oração, é contrição. Porque às vezes você ora, mas não tem contrição, então não valeu nada. A contrição é deixar que o homem interior seja consolidado e edificado com a presença do Senhor, que é um refrigério para a alma angustiada. Eu sei que nessa live hoje tem muitos irmãos que estão vivendo isso, as angústias da alma, a coisa que a ciência não sabe explicar. A ciência não pode entrar, porque a psicologia ela tem limite. Ela vai até um certo ponto, ela vai do psique, da mente, mas quando entra na parte da alma, aí ela fracassa, que ela não pode ir. Só quem pode separar alma de espírito é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, precisamos fortalecer os nossos queridos irmãos, com uma palavra sempre genuína e bíblica, e enfatizando mesmo, dando ênfase, para que eles continuem confiando no Senhor. Nossa etapa aqui na Terra está terminando. Cristo volta a qualquer momento para recompensar aqueles que foram fiéis, que suportaram com perseverança os reveses desta vida. É interessante, pastor, que um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, ele disse que a vida se torna uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Parece que a felicidade está sempre onde nós não estamos. E se a gente parar e observar, toda a vida o ser humano ele vai sempre ansiar alguma coisa. É interessante que Salomão ele faz uma análise da vida no livro de Eclesiastes. Ele chega à seguinte conclusão, que debaixo do céu tudo que ele possuía não passava de vaidade e perturbação de espírito. A sociedade está buscando, e essa busca está completamente equivocada, porque a sociedade busca no homem nas coisas materiais. E se nós observarmos que a vontade de Deus é para que sempre nós possamos nos reportar a Ele, porque a nossa alma vem dele, então a nossa alma está querendo a sua origem. A nossa alma deseja por Deus, a nossa alma anseia por Deus, a nossa alma clama, grita por Deus, porque veio dele. Então essa busca, essa ansiedade pelas coisas tem tido um reflexo muito ruim, que é essas doenças que nós temos aqui dentro não só do Brasil, como no mundo inteiro. Isso por quê? Porque existe uma busca. Essa busca é uma busca incessante, incansável, quando na verdade muitas das pessoas não sabem o que de fato elas querem. Essa é, na verdade, o grito da alma dizendo que ela está querendo, e não só querendo, como também precisando de Deus. Quando nós observamos os grandes homens da Bíblia Sagrada que sofreram com depressão, com a solidão, por exemplo, como eu citei Elias, Deus sempre vai querer que o seu povo, o seu filho ou filha, possa se abrir para ele. É interessante o livro dos Salmos, que Deus se cala para ouvir o ser humano falar. E Davi, aqui no texto que nós lemos, vai abrir a sua alma, o seu coração, os seus sentimentos diante de Deus, como por exemplo no verso número 2, ele vai dizer: derramei a minha queixa diante dele, mostrei diante dele a minha tribulação, meu espírito estava oprimido dentro de mim. Então tu conheceste o meu caminho, pelo qual andei secretamente. Então a vontade de Deus é que o ser humano venha falar, venha verbalizar o que de fato ele está sentindo. Não é que Deus não saiba, não é que Deus não conheça, mas Deus espera de nós um diálogo, uma busca por Deus. Todas as vezes, Elias, Deus vai perguntar para ele: o que é que você está fazendo aí? Não é que Deus não sabia, era que Deus estava querendo que Elias abrisse a sede dos seus sentimentos para expressar a Deus as suas angústias, as suas vontades, os seus desejos. Assim também foi com Davi, assim também foi com Moisés. Então aqui nós vamos observar que parece que vai fechando um cerco, como o senhor bem colocou. Deus vai fechando um cerco para entender que o ser humano precisa de Deus.
A alma do ser humano só pode ser preenchida totalmente, completamente pelo Senhor Deus. Eu passo a minha oportunidade para o Senhor. Deixa eu ver, isso tudo descarrilha, deságua na chamada impaciência. Sim. Pessoas que sofrem demais, exageradamente, por falta de paciência, É. que também está relacionada com as doenças da alma. Sim. E às vezes perdemos a bênção de Deus por causa de um segundo, por causa da impaciência, a intolerância, a inconsequência. Então, meus irmãos, nesta época pandêmica, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê paciência para suplantarmos essas dificuldades que estão diante de nós. Suplantarmos essas grandes dificuldades em forma de desafios. Por exemplo, existem 3 coisas que Deus faz, mesmo não gostando de fazer, mas faz. Quem vai dizer que Ele está errado? Se você abrir a Bíblia em 2 Crônicas 7:13, ali está estampadas 3 coisas que Deus faz mesmo não gostando de fazer. Primeiro, cerrar os céus. Segundo, enviar gafanhotos. Terceiro, mandar pestes. Essas 3 coisas Deus faz, mesmo contrariando a sua natureza. Mas Ele faz como elemento disciplinador, elemento de disciplina. Então, nós nunca vivemos um descarrilho comportamental da sociedade como em nossos dias. Com as inversões de valores, né? A quebra dos paradigmas, a remoção dos marcos antigos, a falta de respeito entre as pessoas. Olha, não havendo respeito na sociedade, não há sociedade sem respeito. Sim. Porque aí gera uma incoerência. Né? Os poderes não se respeitam, executivo, legislativo, judiciário. Né? E Miqueias detectou essa crise naquela época. Né? A crise do judiciário, a crise do príncipe, que era o comandante, e a crise do povo. Miqueias chegou a dizer que o melhor homem da sua época era comparado a um pé de espinho. Você vê que crise tremenda a respeito do comportamento das pessoas. Então, as pessoas vivem dia após dia, minuto após minuto, desafiando a Deus, né? Sendo inconsequente com os valores eternos, né? Maculando a santidade de Deus, né? E desprezando os princípios, alterando todo o gênero comportamental. Então, a sociedade vive um desequilíbrio. E as igrejas também sofrem, porque a igreja é composta dos lares. Sim. Quando desajusta os lares, desajusta a igreja. Então, isso é uma coisa tremenda, que um abismo vai chamando o outro abismo. E as inquietudes se generalizam, a impaciência toma conta das pessoas, né? E as consequências disso tudo desemboca na aflição da própria alma, no desespero, na agonia, né? E as pessoas hoje não suportam mais umas às outras, né? As amizades também sentem atritos tremendos, né? Muitas amizades rompidas, né? As pessoas se encontram numa verdadeira incógnita espiritual, sem saber o que fazer. Então, o remédio para esta geração que vive essas incoerências degradantes é buscar em Deus todas as respostas. Buscar em Deus todas as aflições. Esperar em Deus. Porque a Bíblia diz que em vão é o socorro da parte do homem. Em vão é o socorro da parte do homem. Então, a alma está sendo atritada, a alma está sendo levada ao desespero. Mas é hora de nós flexionarmos, botar os joelhos no chão e pedir socorro a quem pode nos socorrer em tempo oportuno. Nós não temos para onde ir, a não ser para os braços de Jesus. Ele é o nosso refúgio, ele aceita-nos da maneira que somos, e
E a Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. A instabilidade social, econômica e política, ela gera um desespero na alma das pessoas. Porque você não sabe até quando vai durar o seu emprego, você não sabe até quando será estável o seu trabalho. E isso gera uma aflição muito grande na alma das pessoas, né? A ponto de o índice de suicídio aumentar a cada dia. Isso é na praticidade do dia a dia. Então, o índice de suicídio aumenta, a desintegração do matrimônio, a desintegração das amizades, né? As pessoas, hoje, quase você não encontra uma amizade sólida, construtiva. Todas as amizades, na sua maioria, é motivada por interesses pessoais, né? Isso tudo, a fotografia comportamental do homem do século XXI, Deus tirou, colocou na Bíblia. Em 2 Timóteo 3, ali está a fotografia, a pauta original e comportamental do homem do século XXI. Né? Amante de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, irreconciliáveis, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem amor para com os bons. Está lá, fotografia comportamental dos homens. E isso tudo desemboca na própria aflição da alma, de onde vem a degeneração da mesma, num ápice de desespero. Desespero. As pessoas estão mergulhadas num desespero, né? Mas eu quero consolidar esta minha palavra dizendo para vocês que em Deus há solução. Para todos os problemas, não há nada impossível debaixo desse sol que Deus não possa resolver com a sua fé, com os joelhos dobrados, com resignação, com paciência. Por quê? Que Deus é esse? Que pega 650.500 pessoas e põe no deserto. Filho de quê? Contingente de aproximadamente 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas que precisam comer, que precisam beber, que precisam vestir, que precisam calçar. Por 40 anos, Deus cuidou dessas pessoas. Foi. O que Deus mandava era maná. O maná que Deus mandou era maná com vitaminas. Deus conhece a geometria do meu corpo. Ele não ia mandar maná que não tivesse as vitaminas que o corpo precisa, né? Proteínas, peptonas, amido, amilases, vitamina A, B, C, D, tudo estava dentro do maná. E a Bíblia diz que o maná era tão forte que só podia colher um por pessoa. E não podia guardar por outro dia. Ali já estava a inserção hermenêutica da oração do pão nosso de cada dia. Então, apresente seu desespero, minha irmã, a Jesus Cristo. Em vão é o socorro do homem. Os crentes que têm Jesus, ele tem quietude na alma, mesmo nas horas mais aflitas da vida. O crente em comunhão com Deus, ele pode passar todos os infortúnios da vida, mas ele passa com resignação. Ele passa pautado na esperança. Ele descansa nas promessas de Deus. Só se ele estiver em pecado. Porque se ele estiver em pecado, a oração Deus não ouvirá. Deus não ouve. Iniquidade no coração, ausência do Espírito perdoador, dúvida, amor aos deleites, coração altivo, falta de perseverança, negligência em ouvir a palavra de Deus, isso são obstáculos para que Deus ouça e responda às orações. Mas se você está em comunhão com Deus, minha irmã, se você está em comunhão com Deus, meu irmão, pode ficar tranquilo, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou dizendo isso pautando a minha palavra na Bíblia. Como é que Deus manda todos os dias para Israel 1.500 toneladas de maná? Isso é um cálculo aritmético, geométrico, que foi feito pelo alto comando de oficiais generais americanos. Chegaram a essa conclusão. Israel precisava de 3 milhões de pessoas no lugar. Todo dia tinha que ter 1.500 toneladas de maná. Você não podia guardar para outro dia, apodrecia. Era o pão nosso de cada dia.
Deus manda uma nuvem para aplacar do sol, para ele não morrer de inanição. Deus dá uma lei para ele não andar na frente nem atrás. Deus estava falando duas coisas para Israel. Não seja fanático, nem seja formalista. Porque a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Israel precisava de 41 milhões 580 mil litros de água dia. O deserto não tem água. Não tem rio, nem permanente, nem tem rio temporário. Deus traz à existência o inexistente, explica o inexplicável e transforma o ordinário em extraordinário. Então tem uma irmã aí que está desesperada. Aumente a sua comunhão com Deus, irmão. Ligue seu farol com Deus. Prostre o joelho no chão. Ninguém fica sem resposta quando estamos em comunhão com Deus. Ninguém fica sem resposta. Que Deus é esse? Ele não é um boneco de barro, ele é um Deus vivo e real. Prostre seu joelho no chão e peça a Ele, não peça a homem, não. Busque a Deus, que Deus vai falar aos homens a teu respeito. Crente não é mendigo, crente não é esmolé. Crente é o cidadão do céu. Crente é um filho de Deus. Se é filho, você tem direito à dispensa de Deus. Então, por favor, não fique reclamando aqui que a senhora está passando esse estado, que vai morrer, que vai se acabar. Nós somos impotentes para isso. Agora a senhora tem um Deus que a senhora precisa conhecer Ele. Tem muitas pessoas que servem a Deus, mas não conhecem Deus. Conhece o Deus mitológico, fictício, lendário, imaginário, mas não conhece o Deus real, que se revela ao homem, que se apresenta na hora da dificuldade, que se apresenta na hora da angústia. Você tem que usar a mão de uma ferramenta chamada fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê. E vamos parar de ser mendigo, de ficar pedindo as coisas aos outros. Vamos parar com isso, é muito feio. Muito feio. Fale com Jesus onde é a sua dor. Conte para Jesus a sua necessidade. Entendeu? E tem muita gente oportunista que a irmã está dizendo, é verdade. Então, esse sentimento de autopiedade não resolve nada. O que resolve é joelho no chão, coração quebrantado, alma aberta para receber a presença de Deus e a solução do problema. Deus é Deus das coisas grandes. O teu impossível é o possível para Deus. É interessante, meu querido amigo, que se nós observarmos, por vezes, essas desilusões, fracassos que nós sofremos na nossa caminhada, na nossa vida, faz com que a nossa alma tenha esses reflexos, ao ponto de nós pensarmos que é o nosso fim. Porque as frustrações da nossa vida dão a entender que não existe mais possibilidade de se superar aquilo. E por vezes vai descambar nessas doenças que nós já mencionamos aqui. Por exemplo, o Senhor tem citado a provisão, a providência de Deus para com o seu povo. E Deus é um excelente Pai. Eu tenho certeza que algumas pessoas sofreram algumas decepções, até mesmo com a figura paterna dentro de casa. Com a falta desta figura, ou até mesmo algumas frustrações. E aí vão descambar nesta solidão da alma, nessa angústia da alma. E se nós observarmos, Deus, ele é um bom Pai. Ele é um excelente Pai. E o próprio Jesus, salvo engano, no capítulo 10 do Evangelho de João, vai nos trazer essa figura, e não só no Evangelho de João, como em todo o Novo Testamento, porque se nós quisermos conhecer a Deus, que é o nosso Pai Supremo, Pai Celestial, é só você observar a figura de Jesus. Deus é um excelente Pai porque Ele ama, Ele cuida, Ele provém todas as coisas. Aí Cristo vai dizer, se vocês querem conhecer o Pai, olhem para mim. Eu e Ele somos um. Então, se você quer ver a Deus, olhe para mim. E nas minhas atitudes eu vou mostrar que
o nosso Pai é excelente. Tanto é verdade que por onde Jesus passava, ele curava os mendigos, os pobres, necessitados, pessoas completamente desamparadas. Por quê? Porque Deus é um excelente Pai que não desampara o seu filho. Deus, ele entrega o seu único filho para morrer uma morte horrenda, uma morte de cruz, para demonstrar para a sociedade, para a humanidade, a sua grandeza em amor. Ao passo que a sociedade estava sempre ansiando por alguma coisa, uma sociedade que buscava em coisas insatisfatórias, aí Cristo vai aparecer demonstrando a figura do Pai Celestial e mostrando quão grandioso Pai ele é, que cuida, que ampara, que afaga, até mesmo os pobres, necessitados, desprezados, ao ponto dele mesmo morrer na cruz do Calvário para se entregar por amor de nós. Que amor é esse? É o amor que sonda o nosso interior, a nossa alma, e nos faz entender que tudo que nós precisarmos ou precisamos, o nosso Pai tem para nos dar. Então que nós possamos sempre observar, há um vazio dentro do ser humano, e este vazio só pode ser preenchido pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Tudo que eu precisar no âmbito espiritual, até mesmo físico, o meu Pai, ele tem para me dar. Ele pode fazer. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e eu estava lendo um livro, querido pastor, e o livro dizia que na alma depositou Deus uma semente da eternidade que germinará a seu tempo. É uma sede por Deus, incompreendida pelo ser humano. Mas Deus tem levantado os seus para nos fazer pensar. Nós podemos estar dentro da igreja, conhecer Deus aqui e não experimentar Deus aqui dentro. E a vontade de Deus é que nós o conheçamos no nosso intelecto, mas não somente aqui, venhamos experimentá-lo, usufruir da liberdade, do favor de Deus para a nossa vida. Davi, quando escreve Salmo Louvor 142, verso 7, vai rogar pedindo, liberta minha alma. Enclausurada está minha alma. Mas ele não foi pedir para o seu Facebook, para o seu Instagram, para os homens terrenos, porque com toda certeza nada nem ninguém poderia suprir a sua necessidade, a sua falta. Mas ele vai pedir a quem pode, a quem é, a quem tem e a quem faz, ao dono dos céus. Aí ele vai encerrar o Salmo Louvor 142, verso 7, dizendo que ele tratará. Ou seja, ele está dizendo, ele conhece muito bem os recônditos escondidos da minha alma, as minhas angústias, as minhas necessidades, os meus fracassos, as minhas decepções, mas ele, que é o melhor e maior psicólogo, psicanalista, psiquiatra do mundo, do universo, ele vai tratar a minha alma generosamente. Ele vai sondar, vai examinar e vai tirar toda e qualquer impureza que esteja afligindo a minha alma. Ele vai libertar e vai me fazer, na sua liberdade, cantar louvores a Deus. O que nós estamos vivendo, essa crescente de depressão, de ansiedade, nada mais é do que a falta do dono dos céus. Pregador, você está querendo espiritualizar todas as coisas? Não. Jamais. Existem casos e casos, mas nós precisamos entender que Jesus Cristo, nosso Pai bendito, espera de nós que nós venhamos abrir, desnudar a nossa alma diante dele e entender que ele pode suprir todas as faltas que existem dentro de mim, porque Deus é bom, Deus é grande, Deus é fiel. Eu passo minha oportunidade para o Senhor. As pessoas ainda não aprenderam a conviver com Deus, só vê em Deus uma figura paterna. Mas Deus exerce também uma figura maternal. Sim. Não é somente paternal, não. Está na Bíblia.
A primeira vez que ele manifestou-se a Abraão, ele manifestou como pai. Quem é você? Eu sou Jeová Jireh. Eu sou o Senhor das tuas... que tenho atos para te propor e providências para te dar. E a segunda vez que ele manifestou-se a Abraão, ele não manifestou-se mais com Jeová Jireh. Ele manifestou com Jeová El Shaddai. Todos sabem que a terminologia El no hebraico é Deus. Por isso você fala Gesiel, estou dizendo Assembleia de Deus. Joel, Deus da promessa. Emanuel, Deus conosco. Ele olhou para Abraão e disse: sou El Shaddai. Então ele está dizendo para Abraão: eu sou um Deus do Shad. E a palavra Shad no hebraico é seios que amamentam. Então Deus é essa figura que exerce o amor de pai e consolida o amor de mãe. A Isaías vem e reclama isso, dizendo: pode uma mãe se esquecer do seu filho a quem amamenta, eu não me esquecerei de ti. Isso é a figura maternal de Deus. O prazer de Deus é que as nossas necessidades sejam supridas, que as nossas provisões sejam diárias, que temos uma vida quieta, sossegada, em paz. Essa é a maior plenitude de riqueza de uma pessoa. É ter paz na sua alma, é ter alegria no seu coração. A Bíblia diz: tendo sustento com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Nós não somos mendigos para estarmos batendo as portas das pessoas pedindo alimento. Isso é muito feio isso, para um crente salvo. Pede a Jesus. Eu sou antigo, eu tenho 53 anos de pastor. Eu sou o quarto pastor mais antigo do Brasil, da Assembleia de Deus, da CGADB. Então, eu já vivi todas essas coisas na minha vida, todas as vicissitudes. Eu tenho conselhos para te dar, para te orientar. Igreja não é mendigo, para estar batendo esmolando pão. A igreja tem um pai que cuida dela. Tem um Senhor que é responsável por ela. Pare de se aproveitar da internet, irmão, para estar pedindo dinheiro aos outros, pedindo comida. Pare com isso, pede a Deus, dobre seu joelho. Dobre seu joelho e busque o Senhor. Busque o Senhor, e Ele é poderoso. O Deus que proveu 1.500 toneladas de alimento por dia para Israel. 41.580.000 litros de água para eles, esculpido de uma rocha. O Deus que mandou cordonizes do mar para alimentar o povo é o mesmo. Sim. Ele não mudou em nada. Deus detesta o corpo de Cristo na terra. Isso é para quem não tem uma filiação com o Senhor. Mas aquele que tem uma filiação, que conhece Deus como seu pai, que pai é esse? Que pai é esse que deixa o filho na rua da amargura? A Bíblia diz que nós, sendo maus, nós somos maus. Paulo disse: em meu corpo não habita bem algum. Nós sabemos dar boas coisas, quanto mais o Pai Celestial. Amiga, você tem um Deus que cuida de passarinhos, amiga. Por que tu aflige a tua alma? Tu tens um Deus que cuida de passarinhos. Ou você não vale mais do que os passarinhos, que não semeiam nem cegam? Então, bota essa fé para funcionar. Feche a porta do seu quarto, dobre seu joelho. Se não tiver palavra, tem gemidos. E Deus transforma gemidos em palavras. Porque nós somos tão analfabetos, biblicamente falando, que nem orar a gente sabe. Uhum. Vós não sabeis orar como é conveniente, mas o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. E ele transforma gemidos em palavras. Busque a Deus. Não se prevaleça de live para pedir nada para os outros. É muito feio. Davi disse: eu fui moço ou sou velho, mas nunca vi um justo mendigar pão. Viu?
Isso é uma experiência vivida pelo rei, que passa de posteridade a posteridade. E nós estamos tomando posse dessa palavra. Essa palavra é fiel e verdadeira. Temos que tomar posse da sua plenitude. Como é que você crê que um homem, nesse século XXI, pode viver inteiramente por fé? E tem muitos que vivem inteiramente por fé. Eu sou um deles. Eu não tenho um governo atrás que me dá salário. Eu não tenho empresário que me dá salário. Eu vivo por fé. E Deus tem cuidado de mim em 53 anos, que vai fazer agora, no dia 15 de agosto. Você tem um Deus, amiga, que põe corvos para sustentar profeta na caverna. Você tem um Deus que transforma uma baleia num transporte. Você tem um Deus que você não conhece. Agora fica mendigando, perguntar lá, me dá comida que eu estou morrendo, não sei o quê. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nunca vi um justo desamparado, eu estou na palavra, nem a sua descendência mendigar o pão. Se Deus é pai, ele vai exercer na sua vida a paternidade dele. Se Deus é mãe, carinhoso, ele vai exercer a maternidade de mãe, de amor por você, de cuidado por você. Então, nós precisamos, gente, fazer exercício da fé. Isso. Nós não somos mendigos, nós não somos gentios. Nós não somos gentios. Nós éramos gentios. Hoje somos igreja, o corpo místico de Cristo. Temos o Espírito Santo. Recebemos a adoção de filhos. Se recebemos a adoção de filhos, temos direito a entrar no palácio de Deus pelas portas. Então, essa história de crente estar com a bacia de queijo, pedindo as coisas dos outros, não é de Deus, não, mesmo. Não é de Deus. Nunca foi nem será. Bom, primeiro, que o homem não tem nada para te dar. Não é mal. Quem tem para... Ninguém dá nada para ninguém, não. Ninguém. Principalmente nesses dias. É Deus que fala a teu respeito. Salmo 91 diz que Deus dará ordem a seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Então, minha irmã, busque a Deus, dobre seus joelhos. Se não tiver palavra, tem gemido e lágrima. E se levante dali com a vitória. Porque eu, quando comecei o meu ministério, hospedado na casa de uma prima segunda da minha mãe, pobre de maré, pobre, 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 pobre de Jó. Com 3 filhos para cuidar. O marido ganha o salário mínimo para sustentar 5 pessoas e eu cheguei com contrapeso, 6. E tinha dia que não tinha nada para comer. Nós morávamos num barraco dentro de palafita, dentro do mangue, na favela do Parque União, no Rio de Janeiro. E ali colocava a cara no assoalho, embaixo da lama, mas em cima estava o assoalho. E ali colocava a cara e pedia pão. Não pedia. Ele não é pai. Senhor, olha para a nossa situação, Senhor. Nós não temos. As portas para mim de emprego estão fechadas. O irmão Jocildo só ganha um salário mínimo, não dá para manter 6 pessoas. Se tu de fato me chamasse para esse ministério, Senhor, e fechasse as portas materiais para mim, então soluciona esta causa. Sabe o que é que Deus fazia? Hoje nós não temos mais gente assim. Deus ia lá onde estava o irmão João, um aposentado solteirão, um dinheirinho, tirava o lençol dele e dizia: João, levanta-te. A oração de Napoleão e Joana, meus servos, chegou aqui. Fazes compra no mercado e leva para abastecê-lo. João se levantava e daqui a pouco, quando via, era o grito lá: mensageiro. A Joana levantava com as lágrimas e dizia: Deus já respondeu as nossas orações. Com 2 sacolas. E dizia: vocês não têm jeito, não. Eu estava dormindo.
E o anjo do Senhor chegou lá e tirou os meus. O povo não sabe viver de fé, gente. O povo não sabe exercer fé. Tem que mendigar, tem que pedir. Isso tem sido um desastre. Viva da fé, meu irmão. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Está aumentando o número de pessoas aí, mas estão gostando da palavra. De 190 a 260. Então, você tem que experimentar isso. Viver, colocar a sua fé em prática. Sim. Deus não mudou, é verdade. Deus é o mesmo. Põe a sua fé em prática e deixe de estar se humilhando para homens. Já basta. Deixa de se humilhar para homem. Se humilhe para Deus. Caia nos seus pés. Molhe seus pés com lágrima. Chore. Gema. Saia dali molhada de suor e de lágrima. E você verá solução para teu problema, para tuas dores, para tuas necessidades. É o mesmo Deus que cuidou de tantos homens no passado, que supriu necessidade de pessoas em tempo de crises. É o mesmo. É o mesmo. Como é que Deus abre o mar vermelho? Ali levaria 35 dias e 35 noites para atravessar aquele mar. Deus rasga o mar com o sopro do vento do seu nariz. E o povo atravessa numa noite. Então você não conhece esse Deus, está pedindo aqui dinheiro, está pedindo na live que está morrendo de fome, você não conhece Deus. Porque quem conhece Deus sabe a quem pedir. Peça a pessoa certa. Outra coisa, não coloca teu problema na mão dos outros, não. Coloca teu problema na mão de quem pode resolver. Aqueles 5 pães e 2 peixes foi colocado na mão de quem pode. Você fala para os outros, fica pior a sua vida. Coloca na mão, não coloca na minha mão, não. Na minha mão você só pega oração. Mas quem resolve é Deus. É Ele que resolve os problemas, das causas impossíveis. A tribulação da alma, a alma abatida, amargurada, isso pode acontecer, mas em Deus há uma solução para cada problema, há uma resposta para cada inquirição. Então descansa no Senhor, meu irmão. Descansa no Senhor, meu irmão. Deus não é ingrato. Não jogue culpa em Deus. Se você está usando seus atributos para ser um mendigo, isso desvaloriza o Evangelho. Isso desvaloriza a obra de Deus, meu irmão. Se envergonha Deus. Se envergonha a sua soberania. Meu Deus, que é isso? Não faça alguma coisa dessa. Não exponha a sua necessidade para ninguém. Conte para Deus. Conte para Deus. Homem não resolve problema de nada. Nem os dele mesmo ele resolve. Nem os dele mesmo ele resolve. É Deus que resolve as nossas causas, seja ela espiritual, moral, econômica, financeira, matrimonial. É Ele que resolve. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Olha a doença da alma. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E a Bíblia verbaliza de uma maneira clássica, porque tem cuidado. O verbo está no presente, no indicativo. Não está no futuro, não está no pretérito. Porque tem cuidado de vós. Analise a palavra com precisão. Ele tem cuidado de você hoje, vai cuidar de você amanhã, vai cuidar de você todos. Agora, outra coisa, entre no reino das bem-aventuranças. São 8. E a primeira diz assim, bem-aventurado é pobre de espírito. Aquela palavra pobre, no original grego, é dependentes. As pessoas estão perdendo a dependência de Deus. Depende agora do seu QI, depende agora da sua intelectualidade. Você é um pobre, nós somos um pobre, nós não temos nada nessa vida. Nós somos de menor, nós dependemos inteiramente de Deus. Se quisermos ter vitória na vida, temos que voltarmos ao estado de dependência. Temos que voltar. Eu estudo bastante, claro. Mas se eu for depender de estudo, eu estou morto para o ministério. Eu dependo da inspiração divina. Eu dependo da revelação de Deus. Porque letra mata. Quem vivifica é o Espírito. Não adianta eu ter um vocabulário bonito, encher de letra e não ter unção, não ter graça. É verdade. Então precisamos espiritualizar a letra da própria palavra.
Então, minha gente, tomamos uma postura diferenciada. Que a ansiedade, que a angústia, que existem, é verdade. São os parâmetros de uma sociedade fracassada. Mas que nós precisamos voltar a depender de Deus. Voltar a buscar a Deus em uma dimensão mais íntima, mais nobre. Para não ficarmos culpando as pessoas. Eu sou culpado, fulano não olha para mim, fulano não me ajuda. Irmão, busque no Senhor ajuda, busque no Senhor a resposta. Não fique culpando as pessoas, nem se martirizando. É verdade. Se inferiorizando, se acabando por dentro, se entristecendo a sua alma, fazendo da sua alma um depósito de detritos, de amargura. Vivendo uma vida amargurada. Por falta de conhecer a Deus, o povo morre porque não tem conhecimento. Então, busque a Deus, minha irmã. Busque a Deus, meu irmão. Eu vivo 53 anos por fé. Só fui pastor de presidente de igreja há 11 anos. E Deus tem cuidado de mim. E cuidado muito bem. Porque ministério não é mendigância. Ministério é vocação. É verdade. Então, minha gente, deixa a tua alma aliviada esta noite. Alivia a tua alma. Não chega de trazeres para dentro de ti sofismas. Coisas... Às vezes, a chuva não chegou ainda. As pessoas já estão armando o guarda-chuva. Você nem sabe se a tempestade vai chegar. Fica firme. Basta cada dia o seu mal. Se preocupe só com hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã Deus proverá. Amanhã Deus proverá. Fica com essa palavra. Encara a vida como ela é. Seja valente. Edifique na rocha. Bata no peito e diga: eu sei em quem tenho crido. E lembrando, homem não dá nada a ninguém. Repito, homem não dá nada a ninguém. E quando dá, lança em rosto. É verdade. E quando dá, lança em rosto. Jesus Cristo não, minha irmã. Jesus Cristo não, meu irmão. A medida dele é transbordante e sacudida. Então, fica com essa palavra e deixa a tua alma descansar em Deus. Deixa a tua alma verbalizar o poder de Deus. Agradeça a Deus por antecipação. Agradeça a Deus por aquilo que você não está vendo. Agradeça a Deus por aquilo que você não chegou na sua mesa ainda, mas agradeça hoje. E tenha uma visão de Deus que amanhã a sua mesa estará cheia de gêneros e sua despensa abastecida. Porque isso é com Deus, não é comigo. Detalhes não é comigo, é com Deus. Mas descansa no Senhor, ó alma minha. Por que te abates dentro de mim? Por que te angustia? Pessoas adquirindo velhice precoce, doenças psicossomáticas, úlcera estomacal, desequilíbrio comportamental do sistema nervoso central, desajuste dentro de casa, por falta de confiança em Deus. Eu não tenho outro paliativo para te dar. Eu vivo do altar, eu sou do altar. Eu vivo 53 anos neste altar. Esse altar, ele não toma nada de ninguém, ele te devolve. Então absorve o campo da minha experiência, da minha vivência com Deus. Toma esta palavra para você, aplique-a dentro do seu coração. Porque nós passamos fases circunstanciais. Sim. Todo mundo passa. Há uma fase que nós chamamos fase da água, a outra fase que nós chamamos fase do vinho, mas a outra fase que chamamos fase do vinagre. A água fala de alimento, nós somos 70% líquido. A água promove a liberação das toxinas, rejuvenesce a pele. Depois, fase do vinho. Vinho fala de festa. E nem todo dia é dia de festa. Tem dia de choro. Aleluia. Agora tem a fase do vinagre. E o difícil não é tomar vinagre, irmão.
Difícil é tomar vinagre calado. Verdade. Jesus teve sede na cruz. Ele teve sede lá na cruz. Ou não teve? Teve que pedir água. Agora eu pergunto, deram água a ele? Não. Deram o quê? Vinagre. Ele ingeriu vinagre? Não. Eu não vou ingerir vinagre. Por que não ingeriu vinagre? Porque no conceito da ciência, vinagre é anestésico. Então, se Jesus Cristo tivesse a cruz, perderia. Se Jesus tivesse ingerido vinagre na cruz, a cruz deixaria de ser cruz. Verdade. E sabe o que seria? Seria instrumento cirúrgico. Cruz, para ser cruz, não tem paliativo, tem dores. Tome a tua cruz e segue-me. Evangelho é bônus e ônus, bônus e ônus, bônus e ônus, bônus e ônus. Vem, o Jó diz assim, receberíamos só os bens de Deus e não os males? Amigo, derrotas e vitória nos habitam. Verdade. Tristeza e alegria nos habitam. Fartura e escassez nos habitam. Isso é o controle de Deus na vida de todos nós. Mas foi o que Jó disse. Jó disse, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Nós viemos a este mundo para ser crente, irmão. Nós viemos a este mundo para ser crente. Nós, fora da crença, somos um barco sem rumo. Viemos a este mundo para servir a Deus, na luta, na dor, na adversidade, na falta de pão, sem pão, com sapato, sem sapato. Mas viemos a este mundo para servir ao Senhor. Ter conjectura de fé. Ser convencido de que a fé é um elo. Há 3 elementos substanciais na salvação do homem: fé, graça e sangue. Fé manifestada, sangue derramado. Graça manifestada e fé operante. Então, use essas atribuições da Bíblia e coloca dentro de você. Justo viverá da fé. Não recue, não recalcitre, não vote. Quebra o retrovisor. É tempo de quebrar retrovisor. Não olha para trás, é para frente e para cima, para frente e para cima. O pau está quebrando e você está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. A luta está travada e você, tudo posso naquele que me fortalece. Um dia tem carne, outro dia não tem carne, tudo posso naquele que me fortalece. Um dia tem feijão, outro dia só tem farinha seca, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Deus gosta, de ver essa titularidade dentro do coração. É Cristo gerado dentro. Não é gerado apenas no mundo imaginário. É Cristo gerado, centralizado no âmago da alma. Aí a luta vem, a tempestade vem, o vento sopra e ele faz como o avestruz. Bota o bico na terra e deixa a tempestade passar. Um dia ela vai passar. Verdade. Um dia ela vai passar. Sofrimento não é eterno aqui nessa vida, nem prazer é eterno. É um contrabalanço. Deus contrabalanceia. Um dia tristeza, outro dia alegria. Um dia alegria para contrabalançar. Porque a plenitude só encontraremos no céu, meu irmão. Aqui não. Aqui é campo de guerra. Aqui é campo minado. Aqui só vence quem tem perseverança. Aqui só vence quem é um homem com H maiúsculo. Você tem um desafio contra a carne, desafio contra o mundo, desafio contra o diabo, 24 horas por dia. Carne, mundo e diabo. Campo minado, mesmo quando você está no campo, nem o radar detecta a mina. Pum, estourou. O campo minado. Então nós precisamos a cada dia descansar na provisão divina. Recapitular o que Deus fez no passado, o que Deus faz no presente e que Deus fará no futuro. Não existe portas que Deus não possa abrir. Não existe problemas que Ele não possa resolver. Não existe. Então parte para a linha de frente, saia da vanguarda, passe para a linha de frente e grite com firmeza 10 vezes na sua casa. Pau está quebrando, você bata no peito e diga assim,
tudo posso. Você vai arrebentar com o diabo. Verdade. Você vai arrebentar com o inferno. Você vai dar um grito dentro de casa, faltando tudo dentro de casa. Não tem pó de café, não tem açúcar, não tem pão, não tem feijão, não tem arroz. Você bate no peito. Tudo posso naquele que me fortalece. É. Eu tenho um pai na fé, pastor Libório, eu tenho um pai na fé. Ele está com 89 anos. É o homem mais crente que eu conheço até hoje na minha vida. Um santo. Há um ano passado eu cheguei na casa dele, ele contou um testemunho. Isso serve para você que está na live. Ele ganhou um salário mínimo. Mas era o dia 22, ele não tinha mais nada. Aí, Senhor, me manda R$ 10 para eu terminar o mês. Me mande, Senhor. R$ 10 está bom demais. Ele ora 8 horas de joelho por dia. Ele tem crédito com Deus. Porque Deus não vai pagar se você não tem crédito. Verdade. O saque é proporcional ao crédito. Não tendo crédito, não tem saque também. Então, ele pediu a Deus R$ 10. Sabe o que aconteceu? Quando ele abriu a porta, que sentou na varandazinha dele, debaixo do pé de escoqueiro, onde ele mora, em Ponta de Lucena. E quando ele viu, sabe o que foi que ele viu? Um caranguejo goiamum. Veio lá do mato, aquele caranguejo goiamum, de casco azulado, grande. Ele olhou para a mulher e Telvânia, eu acho que Deus já proveu ali. Tem um caranguejo chegando, mas eu pedi R$ 10, eu não pedi caranguejo. E agora? Aí ele vai lá, cerca o caranguejo e pega o caranguejo. O cara que tinha na pata grande do caranguejo? R$ 10. Claro, claro. Deus não usou um couro para sustentaria, porque não pode usar um caranguejo para trazer resposta ao servo de Deus. Uma nota de R$ 10 novinha do banco. Nova. Que se fosse no banco, que tirasse. O caranguejo viu uma nota, trouxe. Deus proveu, botou na pata grande e trouxe. Ele abriu a pata do caranguejo, tirou a nota de 10, botou o caranguejo no chão, levantou a mão para agradecer a Deus. Quando abriu os olhos, cadê o caranguejo? Como é que se chama isso na teologia? Isso na teologia chama-se personificação. O anjo do Senhor se personifica no caranguejo para prover a bênção para o servo. Então, meus irmãos queridos, vamos conhecer melhor o nosso Deus, gente. Precisamos conhecer melhor quem é o nosso Deus. Sem atribuir a Ele, né? Sem atribuir a Ele incompatibilidade ou desassociação de coisas. Não, Deus faz como Ele quer. Age como Ele quer. Dá a quem quer, Ele não tem conselheiro. Ele é autossuficiente. Mas Ele conhece as necessidades de todos nós. Ele tem as nações, 192 nações que tem no planeta, é por Ele considerado como pequenas gotas d'água dentro de um balde. Ele pesa o grão de areia que tem no mar. Ele provou Jó em 38 capítulos. Foi. No 38º capítulo, ele quebrou o silêncio para sair em defesa de Jó. Mas não saiu em defesa coisa nenhuma. Verdade. Ele fez mais 70 perguntas de queima-roupa. 4 capítulos com 70 perguntas. E a primeira pergunta que Deus perguntou a Jó foi uma pergunta da lei da termodinâmica. Que é uma das leis mais difíceis de ser entendida. É a lei da termodinâmica. E ele disse para Jó, quem assentou os primeiros fundamentos da terra? Tu sabes? Quando eu coloquei ferrolho no mar para ele não ultrapassar o seu ângulo, suas ondas empoladas quebrarem ali. Responde. Quem fez a Orião, a Ursa e os 7 estrelas? Quem gerou as gotas do orvalho? Quem colocou os ventos em retas? Aí Jó baixa a cabeça, respira e diz coisas maravilhosíssimas, palavras daquilo que eu não entendia, agora me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Aí Deus pegou o certificado e entregou para ele. Aprovado. Foi. Tem pessoas que não querem sofrer nada para qualquer coisa. Uma bacia de queijo, mas isso não. Desmoraliza o evangelho. Conta para Jesus onde é a tua dor. Conta para ele. Conta para Jesus onde é a tua dor. Paulo disse que eu vou morrendo, mas esse que me tem uma batida vai ser correta. Eu não entendo nada mais de tudo. Conta para Jesus. Use a rede social.
para pedir nada seu. E quando tiver que pedir, que seja, isso é uma expressão na regra, que Deus impulsionar, dirigir, vai para mim, no sentido muito íntimo. Mas não expõe a sua necessidade pública para ninguém. Para ninguém. Porque o meio de te ajudar vai te prejudicar. Vai te prejudicar. A Bíblia diz que Maria guardava o segredo em silêncio. Aprenda a guardar silêncio. Aprenda a guardar silêncio. E Deus se responsabilizará por você, por sua família. Ele vai suprir, ele vai abençoar, ele vai resolver a causa, ele vai salvar os que não são salvos, viu? Ele vai te ajudar em tudo. Ele é um Deus poderoso, magnífico, glorioso, divino, não perdeu o seu amor por nenhum de nós. Ele continua entronizado entre os querubins. Ele manda e não é mandado, ele dá ordem e não recebe ordem, ele mata e não vai preso. Ele é o Senhor, ele é soberano. Eu descanso em Deus. Ó alma minha, porque te abates dentro de mim? Espera somente em Deus. É dele que virá o teu socorro. É dele. Sim. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Ouça a palavra de um profeta que já viveu os descalabros da própria vida. Ouça a palavra de um homem experimentado no trabalho. E não deixa a tua alma se abater de tal maneira que venha ali sucumbir, perder as forças, trazer problema no seu aparelho digestivo, trazer problemas da sua própria família, mal-estar, angústia, deprimência. Não coloque dentro da sua alma detritos. Coloque a palavra de Deus. Coloque a presença de Deus. Quando não tiver a palavra, que você não tiver tino, cante um louvor ao Senhor. Cante. Cante um louvor a Deus. Dobre seu joelho, abra sua harpa, seu inário. Louve a Deus. Louve a Deus. E saiba que nós temos um Deus, não fictício, não transitório, não imaginário, não efêmero, mas poderoso, glorioso. Ele cria, preserva e sustenta aquilo que ele criou. Descansa no Senhor. Que Deus te dê hoje a melhor noite da tua história. Que Deus entre com providência e que ao amanhecer do dia, tua despensa esteja cheia. Tua mesa tenha em abundância. E o Salmo 128 seja o apanágio da sua família. Que toda a sua família seja uma planta de oliveira ao redor da sua mesa. Fica firme, minha irmã. Não se exponha aos homens. Não se exponha aos homens. Conte para Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, já vai dar 1h da manhã e a minha esposa já ligou para mim. Aleluia. E ela precisa, e eu vou conversar com ela hoje até umas 4h da manhã. Porque ela fica sozinha. Eu tenho que estar. Eu lhe agradeço, irmão Libório, de coração. Suas palavras foram palavras edificantes, significativas e muito próprias para estes momentos que nós estamos vivendo, concernente à patologia da alma. Que Deus continue abençoando você, o seu ministério, viu, a sua família, seus negócios. Amém. E que em tudo seja glorificado o nome do Senhor na sua vida. O Senhor não é um homem velho, mas é um homem idôneo. Amém. Porque existe velho de calças curtas e menino de calças compridas. Idoneidade não é idade. Eu fui pastor com 9 meses de crente. Peguei peso cedo, fui pastorear rebanho cedo. Mas sempre fui um homem. Um homem. Então que Deus te ajude, te abençoe e que você mantenha, não caia nessa onda de modismo. Você está muito jovem. Essa negócio de como vai varão, como vai vaso, como vai... Não. Vai o senhor, meu irmão, o senhor pastor, mantenha uma linha, mantenha uma postura na sua vida ministerial. Amém. Não entre nesse descalabro desrespeitoso que nós vemos hoje em dia desses jovens obreiros. Viu? Você tem que ser aqui o que é no altar. O que é no altar é aqui. Com o mesmo linguajar, com o mesmo vocabulário, com a mesma palavra, para que inspire confiabilidade naqueles que lhe ouvem. Deus te dê muitos anos de vida, muita saúde, que abençoe tua esposa, teus filhos, e que você continue sendo em Campo Grande para o Brasil e o mundo um farol aceso, um luzeiro
para proporcionar luz aos que estão em trevas e para também proporcionar graças aos que lhe ouvem, para que em tempo oportuno eles possam também se arrepender e se converterem através das tuas ministrações. Muito obrigado. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, pela consideração. É por demais recíproco. Eu externo toda a minha gratidão a Deus, porque Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu estou tendo mais uma vez o grande privilégio de Deus na minha vida e ministério, de ser ministrado pelo Senhor, pelo teu ministério. Isso é muito bom e eu fico muito feliz, grato a Deus e a todos os que estiveram aqui conosco. Meu muito obrigado pelos comentários, pelas mensagens. Que Deus em Cristo os abençoe grandemente. Pastor, um cheiro no seu coração, um forte abraço. Deus abençoe, que Deus um abraço, Deus abençoe. E até a próxima. Qualquer coisa, estamos à disposição.